Ok, iniciando aqui o projeto Skynet. Salve, salve, prezada banca da Skynet, Instituto de Inteligência Artificial Appliquée. Meu nome é Hernani Fantinatti e vamos apresentar o projeto final nosso aqui. Tá? Sou líder do grupo e também apresentador. Qual foi o nosso desafio? Qual foi o problema, né? O problema que o nosso grupo escolheu foi trabalhar com volume massivo através de risco, ineficiências e do conhecimento oculto. Então são milhares de notas fiscais, eletrônicas, que chegam em múltiplos formatos, XML, PDF e imagens, exigindo um processamento manual. Processos manuais são lentos, são caros, suscetíveis a erros, geram multas e problemas de conformidade. E o histórico de documento é um ativo valioso, mas raramente acessível para consultas rápidas e tomadas de decisão. Então esse é o nosso pilar. E aí, através de uma jornada fiscal ponta a ponta, nós automatizamos o ciclo completo de captura, extração, validação, armazenamento e consulta inteligente. Tá? É um processo que é iterativo dentro de uma estrutura robusta, feita em SAS. Explicarei com mais detalhes no final dessa apresentação. E a gente tem uma captura multicanal que permite um upload em PDF, imagem XML, através de uma governança centralizada, onde a gente tem um armazenamento que é auditável em PostgreSQL, e validação inteligente utilizando OCR, regras fiscais consultivas, e uma análise conversacional através de RAG, com chat de IA com respostas precisas, que nesse caso estamos usando o Gemini. E aí o desafio foi escalar a IA de uma forma sustentável, porque a gente tem um cenário de demanda muito alta para suportar 1 milhão de transações de documentações por dia, e a criticidade dessa variável aqui é o custo operacional do serviço de IA, que quando escalado em SaaS, né, vamos dizer, uma infraestrutura AWS que nós temos aqui, que depende também de modelos de linguagem, né, dessas que são as mais utilizadas atualmente, tal como o Gemini, OpenAI, através de uma API. E aí entra essa questão central, né? Se podemos manter essa excelência técnica do sistema sem incorrer em custos que são proibitivos, né? E aí a gente fez um comparativo aqui rápido, né? Para a gente trazer uma ideia, e comparamos o GPT-4o, 4o, e o Gemini 2.5 Pro, né? O 2.5 Pro do Google. E a gente percebeu que o Gemini ele é extremamente mais barato comparado com o da OpenAI. Né, tem aí uma redução de 60% aí, vamos dizer, né? E fora que para esse nosso POC a gente consegue ainda utilizar de forma gratuita, é claro que dentro de um limite, mas a gente consegue fazer isso de forma gratuita. E aí a gente utilizando essa tecnologia de ponta, né, uma arquitetura moderna, modular, pronto para ambientes on-premises, em nuvem, que é o que a gente disponibilizou, né, através de um back-end utilizando Python, Reg Service, Document Analyzer, PostgreSQL, pgvector, Streamlit para fazer o front-end. E aí desenhamos tudo isso e criamos tudo em cima do Python 3.12 e também com Tesseract OCR instalado por fora dentro do File System e Sentence Transformers também. E a nossa arquitetura ela é projetada para economia, né? Já que a gente implementa estratégias que reduzem drasticamente o consumo de tokens. A gente tem um processamento inteligente com OCR, Parser XML, que extrai estruturas de dados antes de enviá-los para a LLM, ou seja, a gente já diminui os tokens de input aí. Tá? E na arquitetura RAG a gente já usa um banco de dados com PostgreSQL, pgvector, para fornecer um contexto preciso e conciso ao LLM, evitando prompts longos e caros. Então a gente já otimiza isso dentro da nossa aplicação. Tá? E o modelo híbrido que a gente utiliza aqui, a gente prioriza os embeds locais gratuitos com Sentence Transformers para uma busca semântica, reservando uma LLM Premium Gemini apenas para o raciocínio complexo do chat, tá? Essa é a grande ideia aqui. E aí o custo real, ele não é um número fixo, porque a gente fez uma abordagem aqui de Monte Carlo para simular mais ou menos aí uma taxa de variação de 20% para menos e para mais, através de uma distribuição triangular, para a gente entender como é que funcionaria ou como é que sairia esse custo através de um volume diário de 1 milhão aí através de uma distribuição normal, né? 1 milhão de acessos aí, de transações, né? Fizemos também uma análise mais estocástica também, mas faz mais sentido utilizar o Monte Carlo aqui. E o Monte Carlo de resultados foram mais ou menos esses números que temos na tela aqui, 6,48 milhões
de custo anual médio, para mais ou menos aí 10 mil simulações, 970 mil de desvio padrão, ou seja, a volatilidade dos custos, 8,4 milhões, perdão. No pior cenário, 95% com limite superior de exposição ao risco, né? E aí 46% de variação oculta são ignoradas pelos modelos fixos, tá? Então a gente fez uma abordagem de Monte Carlo porque faz mais sentido, né? Para as questões dos picos, vales fiscais, né? E conseguir esse intervalo de confiança, tá? E aí, o que essa simulação de 10 mil cenários ela nos diz? Um custo anual médio de 129 mil, com risco de 95% aí de variação, em termos de valor de risco, e uma probabilidade de otimização para o nosso cenário aqui. Então, essa análise estocástica ela nos permite planejar não apenas para o cenário médio, mas também para o pior caso, que é o mais importante, garantindo sempre a saúde financeira do projeto. E aí, a gente estruturou esse sistema para ser mais maduro e mais confiável através de um upload robusto, onde entra um processamento em fila com feedback claro, o usuário tem esse feedback na interface, uma performance otimizada para migração completa com PostgreSQL nativo, resultando numa performance mais ou menos aí 3 vezes mais rápida, com uma IA inteligente também, memória conversacional integrada, permitindo que o assistente reaproveite as respostas das sessões anteriores, ou seja, memória, é o que as pessoas querem, memória. Cobertura de testes, suíte de testes abrangente com mais de 22 cenários, garantindo qualidade. E aí, qual é o futuro? O futuro é inteligente, né? É ampliar as métricas de uso em tempo real, desenvolver painéis executivos, dashboards para stakeholders e criar conectores para integração com sistemas de R contábeis também, tá? E aí aqui a gente tem um vídeo demonstrativo de como é que funciona o nosso sistema, tá? Vamos lá. A gente tem a página aberta. Ela demora um pouco para carregar porque a gente está fazendo em sistema de POC, tá? É uma infraestrutura um pouquinho enxuta para a gente garantir o melhor preço, porque é Amazon, né? Pagamos por isso para fazer esse POC. Aqui eu estou selecionando o arquivo para a gente fazer o upload. E aí a gente realiza os uploads. Só um minutinho, a gente está fazendo aqui. É mais ou menos 13 minutinhos de vídeo. Vamos lá, realizando upload. Fiquem à vontade para avançar, se desejarem. Tá? Processando os arquivos. Lembrando que a URL está lá em cima, skynet-i282.functionality.net :8501. Skynet-i2a2.functionality.net :8501 é a porta de acesso. Tá? A gente não está utilizando SSL aqui por razões óbvias de complexibilidade, né? Preferimos deixar ele sem SSL por ser um POC. Tá? Ele está executando esse processamento. Ele não executa numa velocidade ótima por ser somente 2 processadores rodando em uma plataforma Intel, né, x86. É uma distribuição Ubuntu LTS 24 com 2 GB de memória RAM numa T3 micro, porém com 7 GB de memória virtual. Tá? Então o acesso ao SSD ele é um pouco mais lento e esse tipo de aplicação ele consome pelo menos aí 5 GB de RAM. Tá? Ele consome bastante RAM, principalmente quando a gente coloca muito documento, né? Então ele fica mais ou menos nessa variação de memória RAM. Então às vezes ele fica um pouco lento por essa questão, né? Subir numa instância superior fica muito caro, para um POC faz sentido, é razoável essa velocidade. Tá? Então temos os documentos importados aqui. Vamos lá. E aqui você pode fazer a limpa dos uploads se desejar também, tá? Browse Files, a gente pode subir outros arquivos. Aqui a gente está subindo o PDF agora. Lembrando que o PDF ele vai ser tratado através do Tesseract. Ele roda em File System, faz a extração, né, dentro da própria estrutura do Linux. Tá processando os 4 arquivos. Aqui eu não mostro o log de back-end, mas ele tem um log de back-end que ele é gerado, é rotacionado também. Tá? À medida que a gente processa, tem
esse processo. Essa estrutura é robusta. Se a gente fizer um reinício de todo o tenant, ele retorna automaticamente, ele sobe. Se ele travar, se ele der crash, ele também retorna. Se der out of memory, ele automaticamente faz um reboot e retorna para a instância inicial. Então a gente tem uma robustez nesse sentido. Ok, foi feita a importação. E vamos lá, e o vídeo segue, tá? Eu vou fazer uns avanços aqui mais rápido, só para poder garantir o tempo de apresentação, tá? Então a gente tem aqui, e vocês podem ficar à vontade para assistir o vídeo se desejarem. Aqui a gente coloca um CNPJ para fazer uma pesquisa por CNPJ, por exemplo, para através de um filtro. Tem alguns filtros no lado esquerdo, no left hand side aqui, para poder realizar alguns filtros mais qualitativos. E ele mostra mais ou menos o que foi carregado, né, através desse processamento, tá? Aplicando os filtros. Escolhendo datas, por exemplo. Tá, vou avançar um pouquinho aqui para ele não ficar muito grande, tá? E eu quero mostrar a parte de chat aqui, né? O conversacional, ó. Fiz algumas importações, né, de documentos fiscais no dia de hoje, até que é o mais importante e a cereja do bolo, essa questão do uso dos agentes, né? Criar um agente na realidade e fazer o uso das LLMs, os APIs, que esse é a cereja do bolo do projeto, né? Embora ele seja bem estruturado, ele seja robusto, né? Essa é a parte principal, onde ele faz essa conexão. Então a gente pode me trazer um resumo dessas notas fiscais. Então ele vai fazer aqui. Ele mostra ali no front-end pensando, mas na realidade ele está fazendo essa busca através do Supabase, tem uma conexão com um banco vetorial, né, onde é feita toda essa ingestão desses dados através dos tokenizadores. E a gente está aguardando aqui, vamos lá. Muita ansiedade nessa hora. Deixa eu ver aqui, deixa eu avançar um pouco para a gente poder ter um pouquinho de velocidade. Tá, lembrando que ele só está um pouco mais lento mesmo por conta da estrutura, mas está aqui, ele tem essa saída, tá? Mais uma vez, o sistema está aberto, fiquem à vontade para testar, tá à disposição de vocês para testar. Ele roda 24/7, não tem qualquer limitação de sistema gratuito porque estamos pagando por essa infraestrutura. Exclusivamente aqui para a entrega desse projeto final. Eu estou avançando aqui só para mostrar para vocês mais ou menos a ideia de como é que está esse funcionamento, tá? Tem uma outra pergunta aqui, né? Pode me detalhar quais são as notas do nosso banco de dados? E eu avançando mais um pouquinho aqui, né? Aqui tem um CNPJ. Bem, e aí sim gostaria da sua ajuda para verificar os erros. E ele verifica aqui os erros, ele faz essa análise de forma inteligente, né? Ele mostra a saída de forma tabular, o que é bem importante aqui para a organização dos dados no front-end, né? Agora eu gostaria de ver as notas, estou avançando mais um pouquinho aqui. Ele está mostrando aqui os erros no documento com ID também, ele faz aqui outra busca. Tá, tô avançando mais um pouquinho aqui só por tempo mesmo, questão de tempo. Mas lembrando, né, mais uma vez, que vocês podem acessar à vontade, assistir tudo isso aqui na íntegra, acelerar se desejarem. Eu não sei se tem a opção de acelerar aqui, mas deve ter. Enfim, tô clicando aqui.
E aí, esse é o funcionamento aí, né, gravado da nossa solução, tá? E aí, o que a gente tem aqui na próxima? A gente tem uma estrutura, deixa eu voltar aqui, que acho que eu avancei demais. A gente tem uma estrutura, a infraestrutura para AWS para este Proof of Concept, nessa prova de conceito, tá? Do nosso lado esquerdo a gente tem um tenant, nosso Skynet I282, né? Através desse FQDN aqui, Fully Qualified Domain Name, Skynet-I282.functionality.net, column 8501, aonde através do Route 53, que está dentro da Amazon, ele faz esse roteamento, ele vai para um IP fixo que está dentro do Ubuntu, que é onde está rodando o Streamlit em cima de Python, com PostgreSQL localmente, e fazendo acesso ao Supabase, que está também no outro tenant, que é uma outra empresa, e através de IPv4, a gente está utilizando IPv4, API Connection, e uma estrutura, e uma estrutura de LLM e tokenizing com Gemini também. E aí eu também tenho aqui um consolezinho VM Linux, just in case se der algum problema para a gente resolver. Tá? E aí esse aqui foi mais ou menos o custo que a gente já está pagando para outubro aqui, né, através do VPC, né, uma EC2, o VPC rodando aqui dentro da Amazon para garantir essa estrutura. A gente não espera que fique muito mais caro além disso. E encerramos aqui, né? Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade para mandar um e-mail. Temos aqui o github.com e functionality Skynet I282 dentro da pasta delivery, onde está todos os artefatos. O delivery está dentro aqui da 2025 1030, né? Ano, mês, dia. Temos um infográfico também aqui, né? Nesse link. E a nossa instância aqui para vocês testarem à vontade, tá? Tá aberta aí para o público, fiquem à vontade. Aqui esse é o nosso site. Muito obrigado aí e até a próxima.